A paz e a graça. Que essa paz e essa graça esteja na vida de quem abre esse vídeo. Que alegria da tua alma nesse momento, porque ela sabe o que é melhor para a tua vida, tanto nessa terra como no céu ou no além. Quero trazer mais uma revelação de Deus a você. É uns mitos que pregam que acontece e que muitos defendem e querem tirar o fundamento que Jesus fez naquela cruz pelo seu sangue e pela graça. Nós fomos salvos pelo seu testemunho e pelos seus discípulos, que na verdade era e é a sua igreja e todos aqueles que seguem os seus ensinamentos. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11, está escrito: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tudo que foi posto por Jesus, os seus ensinamentos, o seu testemunho, ninguém pode mudar. Ninguém pode pregar uma coisa se não tiver esse respaldo. Mas infelizmente, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas deturpam e seguem uma coisa mentirosa e acabam caindo na heresia, caindo nas coisas, nos ensinos errados, e levantam bandeiras religiosas. E há um mito que diz que Pedro é a pedra a qual Jesus se referiu e que a igreja dele seria edificada sobre Pedro. Mas não é verdade. Pedro era e foi um discípulo, talvez o mais amado, o que precisava mais de atenção, porque ele era uma mistura de ira com santidade. E mesmo seguindo a Jesus, ele atentou contra a vida de Malco, cortando a sua orelha. Como muitos de nós que já recebemos a Jesus, mas temos essa personalidade forte e não queremos levar e não levamos desaforo para casa, como diz aquele ditado popular. Mas aqui diz assim, Atos capítulo 4, verso 11, se referindo a Jesus, apesar de que Pedro significa pedra pequena, mas não quer dizer ser a cabeça de esquina, que nós temos que tomar exemplos e ser edificado o nosso comportamento e a nossa fé. Atos capítulo 4, verso 11 diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nós sabemos que a pedra, quando é posta por cabeça de esquina, é para edificação de uma casa, de um templo, de uma construção, de um edifício, como se refere à Igreja de Cristo. Não se refere a templos
feito por mãos de homens, mas um templo espiritual da nossa vida. E se nós colocarmos um outro fundamento, além do qual Jesus é e colocou, a nossa casa espiritual irá ruir, irá cair, irá ser destruída, porque o alicerce tem que ser posto na rocha que é Jesus, não na incerteza ou na heresia da areia da praia, como a areia da praia que não sustenta a verdade, mas sim a mentira, por isso cai e é destruída. A Bíblia ensina que quando alguém faz uma casa alicerçada na rocha, ela não cai, mas quando é feita na areia, ela ruirá, ela cairá, ela não subsiste, ela cai, porque o alicerce feito não é o alicerce seguro, assim também é o alicerce espiritual, o qual é Jesus e temos que colocar. Quando Jesus disse aos discípulos e ao próprio Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava se referindo a ele, não a Pedro. Mas eu quero trazer essa palavra. Na capa desse vídeo você viu uma construção antiga que foi baseada no que Jesus disse. Aquela pedra principal, ela é o fundamento que dá a direção, a profundidade, que dá a largura e a altura de uma construção que, no caso, é a construção espiritual que Deus quer que a gente construa, que é a nossa casa espiritual. Portanto, eu quero trazer esse significado e essa quebra de mito, que as pessoas pegam isso e classificam como se fosse uma certa denominação aí, que é a verdadeira, que foi construída em Pedro, não em Jesus. Pessoas se tornaram loucos, muitos defendem isso, por incrível que pareça. A cegueira espiritual é muito grande e nós não podemos seguir um cego, porque nós iremos cair tropeçando, cair em buracos que pode nos ferir, que pode até nos matar, espiritualmente falando. No livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, para nós terminarmos, você vê uma casa ao lado desse verso, uma casa construída, por certo está em pé, porque foi construído no alicerce, uma casa que na verdade significa uma casa espiritual, vai ficar em pé, porque ela foi construída à base do que Jesus disse, seu testemunho, o fundamento que ele falou e o que ele representa para a humanidade. Mateus 7, 24, está escrito. O próprio Jesus disse isso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos visto, e por isso existe uma diversidade de mitos no mundo, e isso não está fazendo bem às pessoas. Deus não habita, não tem exclusividade com igreja A ou B, com denominação. Aliás, Ele nunca mandou fundar nenhuma delas, mas aquela que se propõe a anunciar o Evangelho tem que ser por Jesus e a sua igreja. Caso contrário, como diz o apóstolo Paulo, anátemas, mentirosos, é o que eu trago para você. Se você acha ou recebeu o ensinamento de que Pedro é o Papa dessa denominação, de que Pedro, sobre ele foi edificada a igreja, está errado, meu irmão, minha irmã, você está perdendo tempo. Não vá sofrer uma decepção depois de toda a vida crer numa coisa e depois, no fim da tua vida, ser decepcionado de que você seguiu e que você defendeu estava errado. É como nadar um oceano inteiro e chegar na beira da praia e morrer de cansaço. Assim, fica na paz e na graça é que eu trago a você. Qualquer coisa, entre em contato, pergunte. Mas se você quiser continuar, você está avisado. Analisa bem, faça a prova, peça para Deus falar para você a verdade. Em nome de Jesus é que eu trago a você. Até a próxima oportunidade. Amém.